Fala, meu povo! Tudo dominado, tudo tranquilo. Olha só, faltam 25 dias para a prova do MPCE e nós estamos aqui com o nosso projeto Contagem Regressiva. Hoje nós vamos começar a análise do top 5, os 5 assuntos mais cobrados pelo Sebrasp. Então, a gente está chegando no finalzinho aí da nossa ideia de top, os assuntos mais cobrados pelo Sebrasp. A gente fez o top 10 para que vocês conhecessem. E hoje a gente começa esse processo de aprofundamento. Então, a gente chegou no 5º assunto mais cobrado pelo Sebrasp. Então, a gente vai falar hoje de poderes administrativos. Mas antes de começar a nossa live aqui, né, nossa aulinha de contagem regressiva, eu gostaria de pedir para você se inscrever no meu canal do YouTube, Lidiane Coutinho. Se você chegou aqui pelos nossos grupos de WhatsApp, Telegram ou através de algum amigo e ainda não está inscrito no canal, por favor, se inscreva no canal, deixe seu like, comente, compartilhe, para que a gente possa ter um engajamento maior, para que o canal cresça e a gente possa desenvolver mais e mais projetos aí para vocês, tá? E esse projeto, ele também está no canal do YouTube do Curso Prime. Ele é simultâneo aqui no meu canal, que é o canal que está começando agora, e no canal do YouTube do Curso Prime. Então, se você está no canal do YouTube do Curso Prime, não esqueça de passar aqui no meu canal, Lidiane Coutinho, e se inscrever, ativar o sininho, curtir, comentar, compartilhar. Deixe seu comentário, é muito importante para mim. Eu vou lá interagir com você, tá certo? E se você está no canal do YouTube do Curso Prime e ainda não está inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho, porque todos os dias a gente vai estar passando aqui para essa nossa contagem regressiva, tá certo? Então, vamos lá. Aqui, ó, lembrando que a análise do nosso top 5, ela corresponde às principais leis e os principais artigos, quer dizer, os artigos mais cobrados pelo Sebrasp. E essas leis e esses artigos mais cobrados você encontra no nosso VADMECO mapeado, ó. Só para você entender aqui como é que ele funciona, tá? Ele vai ter as principais leis, ó, e os artigos mais cobrados aqui. Todo o sumário foi feito em cima do conteúdo programático do Ministério Público do Ceará, aí com foco no Sebrasp, né? Aqui você tem todas as leis do ponto a ponto que você está estudando. E uma coisa interessante aqui, ó, eu coloquei aqui os 5 decretos relacionados à licitação e que o Sebrasp gosta de cobrar, né? Aqui você tem o decreto do pregão eletrônico, você tem o decreto do sistema de registro de preço, o decreto dos agentes de contratação, o decreto do credenciamento e o decreto dos valores, porque todo ano aí esses valores estão sendo alterados, né? E o ponto 13, ó, que vai ser um estudo à parte aqui, é a jurisprudência de direito administrativo, que o Sebrasp não cobra, não cai, despenca nas suas provas, né? Então, tudo isso você tem aqui no nosso Vadimecozinho, além da análise aqui, ó, detalhada das principais leis e dos artigos mais cobrados, e o famoso mapa da aprovação, que a gente vai trabalhar aqui para você, né? E também, ó, nesses últimos dias aí, não esqueça de resolver questões. A Tia Li tem um e-book com 150 questões comentadas, tudo baseado no conteúdo programático aí da tua prova do MPCE. Basta clicar aqui no link para adquirir aqui o nosso e-book de questões comentadas e o nosso Vadimeco mapeado, tá certo? Agora vamos lá. Ó, vamos fazer a análise aqui do nosso top 10, né? Lembrando aí que a gente já está no top 5 aqui. Então, ó, o 5º assunto mais cobrado diz respeito a poderes da administração pública, os poderes administrativos, né? Analisamos aí 3.031 questões do Sebrasp dos níveis do nível médio e superior, e poderes corresponde a 6,33% de questões cobradas nas provas do Sebrasp, num total de 192 questões, ok? Tranquilo? E aí, o que é que você precisa saber? Quando a gente estuda poderes, pessoal, e aqui eu vou montar aqui o esqueminha para vocês entenderem, né? Preste atenção aqui, ó. Quando a gente estuda poderes, esses poderes
eles podem ser divididos do ponto de vista da doutrina clássica e do ponto de vista da doutrina moderna. Então, a gente tem a ideia de doutrina clássica e a gente tem a ideia de doutrina moderna. Para a doutrina clássica, nós temos 5 poderes, né? Deixa eu ver se eu não me corto aqui, né? Poder vinculado, poder discricionário, poder hierárquico, poder disciplinar, poder de polícia e poder regulamentar, que para a doutrina clássica é exclusivo do chefe do executivo, tá certo? Então, aqui, ó, ele é chamado de poder regulamentar, que é exclusivo do chefe do executivo. A doutrina moderna, ela acaba tendo duas correntes, a segunda corrente e a terceira corrente, tá? A doutrina clássica corresponde à primeira corrente. Então, são 3 correntes relacionadas à classificação de poderes. Tanto a segunda corrente como a terceira corrente entende que os poderes vinculados e discricionários, na realidade, não são poderes, são formas de atuação da conduta administrativa. Então, uma conduta administrativa ela só pode ser de duas formas, ou ela é vinculada ou ela é discricionária. E isso não é poder, né? Lembrando que poder é prerrogativa dada ao administrador, ao gestor para o desempenho das funções. Então, por esse motivo, a doutrina moderna, seja da segunda corrente ou seja da terceira corrente, as duas correntes, elas entendem que não existe a ideia de poder vinculado e discricionário, porque isso é a atuação administrativa. Ou ela vai ser vinculada, ou ela vai ser discricionária. Minha cadeira só baixando, né, meu povo? Então, para eles, não tem. Aí nós vamos ter, sim, o poder hierárquico, tá? Nos dois. O poder disciplinar, o poder de polícia, e aí existe uma discussão a respeito do poder regulamentar. Por quê? Porque a doutrina moderna entende que esse poder ele não é exclusivo do chefe do executivo, ele é dado a toda a administração pública. É a capacidade de ditar regras, editados normativos, para dar fiel cumprimento a uma lei que já existe. Então, a primeira grande discussão entre a doutrina clássica e a doutrina moderna é porque a doutrina clássica acha que o poder regulamentar ele é exclusivo do chefe do executivo. E a doutrina moderna, seja da segunda corrente ou da terceira corrente, não entende isso. Entende que toda a administração tem essa capacidade de ditar regra praticando os atos normativos. Só que a segunda corrente, ela chama de poder normativo. Ela entende, sim, que o poder regulamentar é do chefe do executivo, mas que outras estruturas da administração também têm o poder de ditar regra e que, por isso, a ideia ampla se chama poder normativo e a ideia estrita regulamentar. Já a doutrina da terceira corrente chama de regulamentar lato sensu. Então, preste atenção. Nenhuma dessas duas correntes nega a capacidade do chefe do executivo. O que eles falam é que não é só ele que faz. Então, o poder normativo seria gênero, praticado por toda
a administração pública, tá? E o poder regulamentar, aqui nesse caso aqui, ó, seria espécie, exclusivo do chefe do executivo, tá? E aqui, a terceira corrente também pensa essa ideia, só que ela chama de regulamentar lato sensu e poder regulamentar estrito sensu. Vou já fazer aqui uma ideia aqui para você ter essa visão melhor, né? Que aí ela entende que é exclusiva do chefe do executivo. Então, a ideia da segunda e da terceira corrente, ela é assim, ó. A capacidade de ditar regras é da administração pública, não só do chefe do executivo. Toda a administração pública faz isso. O executivo, legislativo, judiciário, Ministério Público, né? Então, aqui, ó. Chefe do executivo. Fazer essa bolinha maior para você entender, né? Chefe do executivo, né? Aí aqui tem judiciário, Ministério Público, Tribunal de Contas, Defensoria Pública, ministérios, agências reguladoras, CNJ, CNNP, fundações públicas de direito público. Então, várias pessoas têm essa capacidade de ditar regras, né? Aí você tem aqui decreto, que é exclusivo do chefe do executivo, instrução normativa, que normalmente é feito pelos ministérios ou outros órgãos, exceto o chefe do executivo, deliberações, resoluções, regimentos. Aí tem a administração pública que, como um todo, faz isso. A segunda corrente chama de poder normativo e a terceira corrente chama de poder regulamentar lato sensu, tá? E dentro dessa ideia, o chefe do executivo, ele tem essa capacidade. Aí a segunda corrente chama de poder regulamentar normal, só que ela acha que não é só ele que faz, né? E a terceira corrente chama de poder regulamentar estrito sensu. Não sei se deu para você entender aqui a linha de raciocínio. Tia Lide, por que que a segunda corrente não chama de poder, chama de poder normativo? É uma ideia de normas, né? E por que que a terceira corrente não chama de poder normativo? Porque ela acha que o normativo é mais para a função de legislar, porque tudo aqui é função de administrar, né? Então, cuidado. Então, aqui você tem a ideia de poderes. Aí, dentro da legislação, quais são os artigos mais cobrados? Que a gente tem vários, né? Mas os artigos mais cobrados aqui, ó, os artigos mais cobrados aqui são Constituição Federal. Ixi, eu comi aqui, ó. Mas eu vou colocar bem aqui para você, tá? Puxa aí. Constituição Federal, artigo 84. Ajeite no seu material, por favor. Eu acho que quando eu fui fechar a tabela, eu devo ter colocado, mas eu vou lhe mostrar. Então, a gente tem a Constituição Federal, artigo 84, que fala dos decretos, né? A Lei 9784, artigo 11 a 17, e o CTN, que é o Código Tributário Nacional, artigo 78, que ele traz o conceito do poder de polícia. Então, o artigo 84 vai falar do poder regulamentar. Os artigos 11 a 17 da Lei 9784 vai falar do poder hierárquico. E o CTN vai falar do poder de polícia. Só que a gente tem vários outros artigos que falam disso. Por exemplo, o artigo 49, inciso 5 da Constituição, que fala que compete ao Congresso Nacional, né? Aí sustar os atos que exorbitam o poder regulamentar. Ele é muito cobrado no legislativo? Não, ele é mais cobrado em constitucional. Aí a questão da capacidade de apurar e punir o servidor já é cobrado mais na ideia de 8.112, não na ideia de poderes, né? Ou na ideia de estatuto, se você está estudando o estatuto estadual, que é o caso aqui do MPCE. Então, não vem nessa ideia de
de poder disciplinar? Vem lá na ideia do estatuto. Vindo para cá, nós vamos trabalhar com a Constituição Federal, ó, artigo 84, inciso 4 e 6. Aí você vai puxar uma setinha aqui, aí vai colocar poder regulamentar aqui, ó. Poder regulamentar, tá certo? Para você lembrar aqui. Aí ele vai dizer assim, ó. Compete privativamente ao presidente da República, 4, sancionar, promulgar e fazer publicar as leis, bem como expedir decretos e regulamentos para sua fiel execução. Lembre que só quem pratica o ato de decreto é o chefe do executivo. Esse decreto aqui, ele é chamado de decreto regulamentar ou decreto de execução. E ele é considerado um ato normativo secundário. Tá certo? Tranquilo? Aí vem o inciso 6, a bola da vez, dispor mediante decreto sobre a organização e funcionamento da administração federal, quando não implicar aumento de despesa, nem criação ou extinção de órgãos públicos, extinção de funções do cargo público quando vago. Esse decreto aqui, ele já é chamado de decreto autônomo. E qual é a principal diferença do decreto autônomo para o decreto regulamentar? É porque o decreto regulamentar, ele é feito para dar fiel execução a uma lei que já existe. Por exemplo, fazer um decreto dizendo o valor da diária para servidor, mas a lei que manda pagar a diária é o Estatuto do Servidor. Então, esse decreto é feito para dar fiel cumprimento à lei. Aí ele se chama decreto regulamentar, ele é um ato normativo secundário, ele está abaixo da lei. Já esse decreto do inciso 6, que foi uma alteração da emenda constitucional 32, ele não está dando fiel cumprimento à lei. Ele é autorizado pela Constituição e ele não está dando fiel cumprimento à lei. Então, ele é considerado um ato normativo primário. Preste atenção no que eu vou dizer. Na função de administrar, o chefe do executivo pode expedir um decreto que fale sobre a organização e funcionamento da administração, desde que isso não implique aumento de despesa, nem criação e extinção de órgãos, e um decreto que pode extinguir cargos e funções vagas, inovando na ordem jurídica, sem precisar de lei. Tia Lide de Deus, é isso. Por isso que ele é chamado de ato normativo primário, tá certo? Então, cuidado com essa linha de raciocínio, porque aí você vai lá para a pirâmide de Kelsen, né? No topo aqui da pirâmide eu tenho a Constituição, com as emendas à Constituição e os tratados de direitos humanos que foram recebidos com voto de 3/5. Aí aqui eu tenho as leis infraconstitucionais, né? Súmula vinculante. Aí vou botar bem aqui, decreto autônomo. Olha onde é que o decreto autônomo está. Sério, Tchelite? Sério. Você só tem que se lembrar que ele é da função de administrar. E aqui embaixo eu tenho aí os atos normativos secundários, que existem para dar fiel cumprimento à lei. Então, esses atos normativos secundários aqui, inclui-se aqui o decreto regulamentar. O fundamento de validade dele é a lei. Já esses dois aqui, o fundamento de validade dele é a Constituição. Então, aqui, ó, decreto regulamentar está aqui, instrução normativa está aqui, né? Regimento interno está aqui, resolução está aqui, deliberações estão aqui. Tudo isso é para dar fiel cumprimento à lei, né? E já o decreto autônomo, que é esse daqui, ó, esse daqui, ele tem como fundamento de validade a Constituição, por isso que ele é primário. Os que estão aqui de verde são atos normativos primários, inovam na ordem jurídica. Os que estão aqui amarelo são atos normativos secundários. A regra é não inovar na ordem jurídica, é dar fiel cumprimento aos primários, né? Dar fiel cumprimento ao conteúdo que está nos primários, tá certo? Aí, ó, agora nós vamos falar do poder hierárquico. Poder hierárquico. E quando é que a gente fala do poder hierárquico aqui? Quando a gente trata da ideia de competência, do escalonamento, da organização.
Então, o que é que a gente tem aqui? Ele diz assim, ó, a competência é irrenunciável e se exerce pelos órgãos administrativos a que foi atribuída como própria, salvo os casos de delegação e avocação legalmente admitidos. Batata. Quando você encontrar na sua prova do SEBRASP a ideia de delegação e de avocação, você liga isso à ideia de poder hierárquico. Delegar é descer ou passar para o mesmo patamar de hierarquia a competência, uma parcela da competência, né? Do exercício da competência. E avocar é puxar do subordinado, tá certo? Então, aqui no artigo 12, ele diz, ó, um órgão administrativo e seu titular poderão, se não houver impedimento legal, delegar parte de sua competência a outros órgãos titulares, ainda que este não lhe seja hierarquicamente subordinado. Então, vai se passar o exercício de uma parcela da competência para o subordinado ou para quem está no mesmo patamar de hierarquia e se chama delegação. Vai puxar do subordinado e se chama avocação, né? Tá lá no artigo 15 aqui, ó. Será permitida, em caráter excepcional e por motivos relevantes devidamente justificados, a avocação temporária de competência atribuída a órgão hierarquicamente inferior. Puxa do subordinado. Não sair daqui sem saber o artigo 13, não pode ser objeto de delegação. O famoso cenoura, sem o, né? Edição de atos de caráter normativo, decisão de recursos administrativos, matéria de competência exclusiva do órgão autoridade. Então, ó, recurso administrativo, normativos, competência exclusiva. A legislação não fala se existe ato que não pode ser avocado, mas a doutrina e a jurisprudência falam. A doutrina e a jurisprudência falam que atos de competência exclusiva não podem ser avocados. Lembra que isso aqui não é lei, isso é doutrina e jurisprudência, tá? E para finalizar aqui, ó, nossa análise, a gente vai lá no Código Tributário Nacional, no artigo 78, que diz assim, ó, considera-se poder de polícia a atividade da administração pública que, limitando ou disciplinando direito, interesse ou liberdade, regula a prática de ato ou abstenção de fato, em razão de interesse público concernente à segurança, à higiene, à ordem, aos costumes, à disciplina da produção e do mercado, ao exercício de atividades econômicas dependentes de concessão ou autorização do poder público, à tranquilidade pública, ao respeito à propriedade e aos direitos individuais e coletivos. Tudo isso aqui é o conceito de poder de polícia. Lembre-se que aqui eu tenho um texto original, né? Que ainda tinha aqui acento circunflexo aqui em algumas palavras, trema também, né? Considera-se regular o exercício do poder de polícia quando desempenhado pelos órgãos competentes nos limites da lei aplicável, com observância do processo legal, e tratando de atividade que a lei tenha como discricionária, sem abuso ou desvio de poder, tá? Lembre-se que abuso de poder é uma conduta arbitrária do agente público, que é gênero de duas espécies: o excesso de poder, que é quando o agente ultrapassa os limites da competência, e o desvio de poder, também conhecido como desvio de finalidade, que é quando o agente pratica um ato com um fim diverso daquele previsto em lei e que não atende o interesse público. Ok? Tranquilo? Tudo dominado. Pronto, então a gente fez uma análise rápida aqui sobre poderes administrativos. Espero que você tenha aprendido aí alguns pontos para a sua prova, porque o SEBRASP realmente cobra demais. E amanhã a gente tem mais, tá? Não esquece, se inscreve no canal, ativa o sininho, curte, compartilha e comenta. Eu quero ver aí seu comentário, viu? Para que a gente possa aí interagir. Um abraço e até amanhã.